naquele caso ali, qual é a relação entre a energia e o momento do fóton? É você pegar aquela relação do ômega, né, que a gente guardou lá, era você ter uma relação entre energia e momento bem diferente, porque você tinha lá, tinha aqui, K3, aqui mais ou menos raiz quadrada sobre 2. Aí você vai multiplicar o ômega por H cortado, e vai multiplicar o kappa por H cortado. Você vai ter uma relação entre energia e momento. Então aí você pegar a nossa relação de dispersão, que a gente tinha derivado aqui, né? Você copiou, não copiou? Mas se você puder editar para mim, aí a gente tinha que o ômega T dava, acho que era aqui, K3, menos V3, né? Mais ou menos, raiz quadrada. Aí. Mais ou menos, raiz quadrada, isso? Se chama V3, né? Menos V3 ao quadrado. mais 4 fica mais 3 ao quadrado, isso, sobre 2. Essa aqui era a nossa relação de dispersão. Vamos botar aqui que esse ômega T é ômega sobre C. Então, vamos botar aqui isso aqui tudo. Vamos botar ômega sobre C. Então, se você multiplicar por H cortado, a gente vai ter aqui E sobre C. Vamos multiplicar essa relação toda por H cortado. Então, aqui vai ficar aqui P3. H cortado K é o momento. Aqui vai ficar menos H cortado V3. Mais ou menos. Aqui vamos ter raiz quadrada. Esse H cortado vai entrar aqui, o H cortado ao quadrado. Esse H cortado ao quadrado vai entrar aqui, vai ficar aqui P3. Menos H cortado V3 ao quadrado. Mais 4. P3 ao quadrado. Sobre 2. Isso aqui é a nossa relação entre energia e momento. Se a gente quiser, pode elaborar mais isso aqui, só escrever isso aqui. A gente teria que energia seria energia sobre C, seria 1/2. Então a gente vai ter aqui P3. Aqui a gente tinha tirado até o sinal ou menos, né? A gente tinha visto que o sinal era mais, na verdade. Nossa relação de expressão deveria pegar o sinal mais, né? Aqui ficou aqui, P3 ao quadrado, aqui P3 menos H cortado, V3, tudo isso ao quadrado, mais 4. Então, isso aqui, desculpa. O sinal é mais, só a gente viu, né? Então ficou 4 mais Q ao quadrado, 4 mais Q ao quadrado, P3 ao quadrado. É esse termo aqui, 4 mais Q ao quadrado, P3 ao quadrado. Menos 2 H cortado, P3, Q. Menos 2 H cortado, P3, Q, P3. E aí, mais H cortado ao quadrado, V3 ao quadrado. E aí tem esse fator meio aqui. Então, o que a gente está observando, essa é a relação entre energia e momento. Então, se a gente fizer o momento igual a zero... Mas o menos saiu, lembra? A gente fez a consideração de que o menos saiu porque corresponderia a uma frequência negativa? Né? Então, ficou só o sinal mais. Então, se eu agora fizer o momento igual a zero, suponhamos que eu tenha partícula em repouso, a energia não é zero. O sistema aqui domina... P3 é igual a zero, P3 é igual a zero, mas vai sair aqui o seguinte, vamos ter aqui um termo que vai ser, que vai ter aqui, mas que vai dar zero, exato. Nesse caso, se a gente fizer P3 igual a zero, a gente vai ter E sobre C, P3 igual a zero aqui, a gente vai ter menos H cortado V3 aqui, e aqui a gente vai ter mais H cortado ao quadrado, V3 ao quadrado. Então tá certo. Então esse termo aqui, a raiz quadrada desse dá isso aqui. Então, nesse caso aqui, a gente teria, nesse modelo aqui, a gente está tendo, quer dizer, se a energia é zero, se o momento é zero, a energia é zero. Então, parece que nesse caso a gente não tem um fóton massivo. A gente, se a gente faz um momento igual a zero e a energia é zero, você não tem aquela coisa da massa de repouso, né? Então, nesse caso aqui, na representação de a relação de energia e momento, né, é tal que, vamos dizer assim, então nesse caso, né, vamos dizer, esse fóton,
massivo. Porém, por quê? Mas é até razoável. Por quê? Porque ele é um fóton transverso. A gente pegou a nossa solução, é uma solução de onda circularmente polarizada. Então, o nosso fóton, o campo, né? Ele não tem propagação ao longo da direção de movimento. Então, ele não está tendo a componente longitudinal que uma partícula massiva de spin 1 precisa. Uma partícula massiva de spin 1, ela tem polarização mais 1, 0 e menos 1. A polarização 0, né? Essa aí é a polarização longitudinal. Então, é razoável. Agora, se a gente vamos fazer um exercício agora de uma onda que tem a componente ao longo da direção de movimento. A onda está se propagando ao longo do eixo dos eixos. Mas o campo elétrico tem uma componente também no Z também. Então esse campo aqui tem uma componente longitudinal. Essa onda aqui, ela é uma onda linearmente polarizada. Se eu tirar a parte real dessa onda aqui, desse campo, vai ficar só o cosseno. E aí esse vetor aqui é fixo. No outro caso não, eu tinha aqui x mais y, era aquilo que fazia a polarização. Mas então ela está em x e z. Ela está polarizada no eixo, quer dizer, ela está assim, ela está na direção. Vamos dizer assim, o eixo, vamos chamar que esse eixo aqui seja, vamos ver que esse eixo aqui seja x, y, z. Vamos dizer que a gente tem isso aqui. Então ela está em x e z. Tá aqui, ela está nesse plano aqui. Ela tem uma componente E1 ao longo de x, tem uma componente E2 ao longo de y, de z. Então, quer dizer, essa onda estaria nessa direção aqui. Essa direção aqui está fixa. E1, x, mais E2, z. Então, é uma onda que ela vai se propagando, né? Ela não está perpendicular, ela não está no sentido de g, ela não está no sentido de z. Ela está se propagando assim, ó. Olha o K3Z aqui. Tá. Isso aqui é o KX. Tá. Então, significa que o meu K só tem componente Z. Isso aqui é um K3, Z chapéu, escalar. Beleza. Isso aqui é um K3, né? Z chapéu, escalar. X, escalar Z, Z chapéu. Isso aqui. Né? Então, o vetor K só pega a componente Z. Então, por isso que ele seleciona do X só a parte Z. Então, essa onda está se propagando ao longo do eixo dos eixos, mas ela está se propagando, ó, e o meu campo elétrico, ele está quer dizer, olha só, está para fora do plano XY. O campo magnético não, o campo magnético vai ter que ser ortogonal na direção de propagação. O campo magnético está aqui, mas o meu campo elétrico está para fora, como você gostava de dizer. O plano está aqui, quer dizer, a onda está se propagando aqui, e o meu campo elétrico, ao invés de estar aqui, ele tem uma componente para fora, é a componente Z. Em vez de ele estar no plano XZ, ele está saindo. Não, ele está no plano XZ. Só que a onda também está se propagando ao longo da direção Z. Então a onda está fazendo disso, e o meu campo elétrico tem uma componente aqui, tem uma componente, ele está aqui, ó. Entendi. Então ele tem uma componente aqui e tem uma componente também. aqui. Aí tá. Então por isso que ele tem uma componente longitudinal. Certo? Entendi. Então, vamos dizer, vamos ver. Eu quero que isso aí seja uma solução. Vamos colocar lá e ver se satisfaz, né? Vamos colocar lá e ver o que a gente ganha. Então, tem isso aqui que elas têm, saindo um pouquinho mais. Então essa onda aqui, então vamos dizer, isso aqui esse caso aqui está descrevendo uma onda ao longo de Z. Linearmente polarizada. Na direção é um x mais 2z logo com componente longitudinal é 2z. Então, nesse caso é uma situação diferente. A onda, o campo elétrico está na direção Z. O campo magnético não. O campo magnético vai ter que satisfazer a essa condição aqui, divergência de B igual a zero. igual a zero. Então, B0 vai ser o final. Agora, a relação que a gente tem aqui é que o K, vetor vai ser V. Então, o K é na direção Z.
Então, se vamos colocar só a direção K está na direção Z. O campo elétrico tem uma direção X e tem uma direção Z. Então, o campo magnético, Z com Z dá zero, Z com X dá Y. Então, o campo magnético vai estar direitinho na direção Y. Então, a gente vai ter assim, a onda, vamos dizer, se a gente fizer esse diagrama de plano aqui, né? Então, aqui eu tenho X, Y, Z. Então, o meu campo elétrico está aqui nesse plano. E o B está no Y. E o B está no Y, exatamente. E aí a onda está se propagando assim. Então, o Y, a onda vai se propagando com o campo magnético em Y, mas o campo elétrico vibrando também na direção de propagação, tá certo? Certo. Ah, Pensei que isso ao longo do tempo não seria uma espiral, não. como? Não, é que eu tentei imaginar que ao longo do tempo, se você tem um campo aqui e o B aqui, ele se propagando, qual forma que ele se originaria, mas não faz muito sentido. Se quiser ver, faz o desenho. Mostra para nós. Tem que pensar assim. Então, olha que eu posso apagar. Vamos dizer, eu vou apagar aqui, porque essa coisa vai precisar. Então, a gente precisa que esse campo satisfaça essa equação que mostramos aqui. Eu estou assistindo o que você está fazendo, e assim, se tiver onda na direção do movimento, provavelmente tem uma partícula com massa. A gente deve esperar isso. Se essa solução for compatível, a gente deve esperar, nesse caso, um fóton macio. O lado heurístico é botar na direção. Isso. E daí ele se tem. Exatamente. Claro, quer dizer, a onda não é transversa completamente. O campo magnético é transverso, mas o campo elétrico não. E aí, essa não transversalidade pode dar o grau de liberdade que o fóton precisa Para ter massa. Tá? Então vamos lá. Então eu tenho que colocar essa equação, com ω negativo ao quadrado, menos K por 2. Então, de novo, aqui eu vou dizer. Vamos ver aqui é o campo. Deixa eu só tirar aqui o E, para ser zero aqui, porque agora eu estou chamando de E mesmo, né? Só mudar a notação. Então, nosso campo elétrico agora ele tem duas componentes. Ele tem um E1 na direção X e um E2 na direção Z. Beleza. E aí a exponencial vai ter, a exponencial está aqui, está em todos os S. Então a exponencial vai ser fatorada, cancelada. Mas o que vai sobrar vai ser a direção do campo elétrico. Então, ômega 2 menos K2 é o X mais a. Esse produto agora aqui, de novo vai ser. Não, esse agora já não vai ser zero, vai ter uma componente nova aqui. Por quê? Porque o campo elétrico ele tem componente X. Então é claro que esse K aqui está na direção Z. Então K escalar X chapéu é zero. Mas K escalar Z chapéu é K3. Esse K aqui é K3Z. Então, esse termo agora vai aparecer, coisa que não aparecia antes. Então, aqui nós vamos ter esse termo aqui, vai produzir aqui em K3, atuando no E. Não é 2. Então, vamos ter K3 é 2. É esse produto. E aí, na direção K, que é K3Z. Então, essa equação agora adquire uma componente longitudinal por causa desse termo que eu fiz certo mesmo, né? Isso aqui é K3Z. Escalar é. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá K3 é 2, e na direção K que é K3. Tá legal. Vamos lá agora. Menos I. Eu sei que isso é meio chatinho, gente, desculpa, mas eu estou fazendo porque tem gente que não conhece isso. Não digo vocês, mas às vezes pessoas que estão assistindo fora nunca viram esse eletromagnetismo, tem muita discussão do fóton massivo, né? Nessas circunstâncias. Não, está ótimo. Eu só queria fazer para eles. Então vamos lá, menos I e ômega negativo. Agora esse K aqui, então ele é K3, deixa vetorial campo elétrico. Então aqui é 1. Direção. Só vai entrar o X, na verdade, porque o Z vai dar 0. Então vamos botar direto aqui. E aí vai dar Z vetorial X a Y. Então vai ficar menos I que ômega negativo, K3. Daqui vai sair só a componente na direção Z, que é o E2. E Z vetorial X da Y. E aqui mais
de V. Agora isso aí é 1, né? Oi? É 1. Aqui, né? Aqui é Z. Isso, obrigado, tá certo. Z vetorial Z dá 0, Z vetorial X dá Y. Então essa aí é 1, obrigado. Está errado essa. Tá consertando aqui. Que aqui é 1x mais a 2z. Z com Z dá 0, então vai ficar menos I, onde vai te dar? Capa 3 é 1y. É Z vezes x vai dar y. Beleza. Aqui vai ficar V1 x mais V2 y. Eu estou deixando a direção do V, depois a gente pode ser que a equação de campo medida, né? V2Z vetorial. Aí aqui é a mesma coisa. É 1x mais A2 igual a 0. Então vamos ver. Aqui está tudo certinho, porque aqui já ficou x, z, y. Então vamos fazer x com x, faz logo esse produto aqui. Faz logo isso aqui, para limpar isso aqui. Então isso aqui vai ficar i ômega t. Aí vai ficar V1, isso aqui dá 0. X vezes Z dá menos Y. Vai ficar menos V1 é 2Y. Depois, Y com X dá menos Z. Vai ficar menos V2 Z. Y com Z dá X. Mais V2 é 2X. E então fica x com x deu 0, x com z dá menos y, menos v1 é 2z. Depois, y com x dá menos z, menos v2 é 1z. Y com z dá x, mais v2 é 2x. Mais v3, x com z com x dá y, vai ficar mais v3 é 1y. E z com z dá 0. Então isso aqui ficou isso aqui. Então agora de novo, nós temos uma equação vetorial, então ela tem que fechar em x, em y e em z. Então vamos ver o que ela vai fechar em x. Então, ômega 2 menos capa 2 é 1. Negativo ao quadrado menos capa 2 é 1. Na direção x. Aqui é z, aqui é y, z, x, né? Então na direção x vai ficar mais i com negativo V2 é 2. Mais i com negativo V2 é 2. Isso? Acho que não perdemos nada não, né? Que deu isso, que deu z, então só aqui que deu x. Ficou mais i com negativo V2 é 2. Tá? Mas aqui igual a zero. É a equação feita para componente x. Já fizemos essa para entender z, y, z, x. Vamos pegar o componente y. O componente y, esse termo aqui não tem. Esse termo aqui não tem. Então nós vamos ter menos i que com negativo capa 3. Menos i que com negativo capa 3. Menos i com negativo capa 3 é 1. Direção y, né? Então agora, esse termo aqui tem, esse termo aqui tem, menos i com negativo V1 é 2. C, vou pegar esse mais i com negativo V3 é 1. Foi a componente y, né? Não esquecemos de nada. Z, outro menos i, que com negativo capa 3 é 1. Menos i com negativo V1 é 2. Depois mais i com negativo V3 é 1. Agora vou pegar só a componente z.
Então, a componente Z, nós vamos ter ômega 2 menos capa 2. Negativo ao quadrado menos capa 2 é 2. Está aqui. Agora, mais capa 3 é 2. Capa 3 ao quadrado é 2, né? Mais capa 3 ao quadrado é 2. Depois, na direção Z, temos só esse pedacinho aqui. Menos I, ômega tio, D2 é 1. Vamos ver uma coisa aqui. Essa equação aqui, vamos dizer assim, essa equação aqui, eu tenho E1, E2, tem essa equação aqui com E1 e E2, nós temos o vetor V, né? Então vamos dizer aqui comparece V1, comparece V3, né? Tá certo. Então a gente está, no princípio, não teria nada contra essas componentes. E qual a equação aí pode ser? Então a gente está, na verdade, nós temos E1, E2, né? Temos essa equação, temos assim, as componentes E1 e E2, e teríamos aí, a gente pode, no princípio, reduzir aqui. Vamos ver se, por exemplo, se nós fizéssemos aqui, se eu pegasse, esse cara aqui é um vetor, isso aqui é um parâmetro externo, só para a gente procurar uma solução talvez mais simples. Essa equação aqui, a gente vê que o ômega tio fatora. O ômega tio tá certo? Sai daqui, ômega tio igual a zero. Né? Frequência zero não significa nada para nós. Então, nós estamos cancelando essa relação aí. Tá certo. Aqui, vamos dizer, a gente tem uma relação que aqui eu tenho V1, V1 e Q, por exemplo. Né? Então é o seguinte, por exemplo, só porque, vamos ver o que a gente pode tirar daí. Se a gente tiver. Aqui eu vou pegar aqui é V1, né? V1, né? Vamos dizer que aqui eu tenho aqui eu tenho V1, aqui eu tenho E1 aqui, por exemplo. A primeira e a terceira equação, a única diferença delas são os pode tirar o G1, G2, né? Oi? Você mistura a primeira e a segunda? Sim. Não, eu estou você pensando. tira o E1 com o G2, Por e aí exemplo. na última você fica só com um decaro, Tá, poderia. Não, eu estou pensando o seguinte, porque nós temos 3 equações, mas nós temos também essas. Vamos dizer, tudo é dado. Eu preciso fixar. Em princípio, seria um sistema para eu resolver em E1 e E2. O que eu quero é ver. A relação de dispersão vai ser ômega e K. Então, ômega e K eu vou ter que determinar pela relação de dispersão. E Q e os V's são vetores externos, são parâmetros dados. Eu estou procurando aqui uma situação. Quer dizer, essas equações, elas têm que ser compatíveis entre si. Se eu tirar, por exemplo, essa relação aqui, claramente, ela me dá uma relação entre E1 e E2, que eu posso trazer para cá e posso trazer para cá. E aí eu tiver, por exemplo, tiro o E2 em função do E1, ou E1 em função do E2. Eu estou pensando aqui, por exemplo, né? Se, por exemplo, aqui, se nós fizéssemos, o que poderia ser interessante, se eu fizer, por exemplo, se eu fizer isso aqui igual a zero, aqui igual a zero, só podemos tomar uma possibilidade, tomar esse parâmetro igual a zero. Então, nós teríamos essa relação aqui. Basicamente, quer dizer, eu teria uma relação entre E1 e E2 em termos de V1 e V3. Mas se a gente quiser deixar essa coisa geral, vamos fazer o seguinte, vamos fazer como vocês estão falando, vamos pegar essa equação em E2. Vamos supor que V1 seja diferente de zero, eu posso escrever V1, E2, desculpa, em função de E1, e aí eu trago o E2 para cá, em função de E1, tá, eu vou ter uma única equação, minha única que tem que ser a mesma, né? Tem que ter uma compatibilidade aqui. Porque a primeira e a terceira equação, elas são parecidas. A única diferença é que tem um E2 em cima e a outra E2 é 1. Está trocado. É poder tentar usar do meio para botar numa de baixo, deixar tudo em função de E2. Certo. Ou então, deixa eu pensar aqui uma coisa. A gente poderia também pensar, se a gente quiser ter uma solução mais geral, eu acho que a gente poderia ser, a gente colocaria, vamos dizer, essa onda X, né? Quer dizer, o que eu quero é que ela tenha componente longitudinal.
Ela tem que ter a componente Z, mas eu posso atribuir a ela também uma componente Y, porque isso aí vai me dar um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Talvez possa ser mais interessante. Deixa eu ver, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa também dessa solução ali. Não sei se a gente tiver. Não sei se a gente pegar. Nós temos o Q e temos o V3 aqui. Vamos ver que a gente mantém esses dois caras aqui. Tá certo. Vamos ver. Em princípio, tudo, né? A gente vamos ver se é possível, então, com isso, a gente fixa, né, o E2 em função do E1 aqui, que essas duas equações aqui eu tenho E1, E2, aqui eu tenho E2, E2, eu tenho E1 aqui, né? Eu posso, vamos fazer aqui o seguinte, esse cara aqui, isso aqui, ó, é menos K2, menos K2, esse K, desculpa, na verdade, isso aqui, K2, eu sempre estou confundindo, K2 é K3 ao quadrado. Então, esse menos K3 ao quadrado cancela esse K3 ao quadrado. Lembre-se que o K está na direção C. O K é K3. K é K3C. Então, K2 é K3 ao quadrado. Então, esse termo aqui cancela esse. Então, vamos cancelar logo. Isso aqui sai, isso aqui sai. E aqui fica, então, só 1 e 2, não é isso? Fica 1 negativo ao quadrado e 2. Então, esse negativo também dá para... Isso, é fatório esse O negativo aqui. Fatório esse O negativo, então já me dá uma relação mais limpinha, né? Já me dá uma relação que aqui eu teria aqui O negativo E2 seria igual a I V2 E1. Vou colocar assim. Se você colocar na primeira equação, Isso. substituir E2 na primeira equação. Eu já posso colocar o... Agora eu só estou pensando aqui numa coisinha só que eu queria raciocinar com vocês, é o seguinte: se esse E2 e esse E1 são complexos, são reais, né? Essa equação teria que me dizer o seguinte: a parte real é 0, então seria O negativo E2 é 0 e V2 E1 também teria que ser 0. Vamos dizer que eu não queira que o V2 seja 0. Então, por exemplo, o nosso campo elétrico está na direção X e Z, não é isso? Isso. Aí a 2 é justamente a componente que eu quero, que é a componente longitudinal, é a componente ao longo de Z. E a 1 é a componente em X. Tá? Então, eu só estou aqui vendo que nós temos esse I aí. Esse I veio da onde? Esse I veio daqui do V2 é 1, né? Esse I deve ter vindo daqui. V2 é 1. Isso, ele tem esse I aqui, tá certo, né? Então tá jóia. Vamos botar, tá legal. Então essa relação, se eu fizer, claro, V2 igual a 0, ou eu tenho, nós já tivemos, pode ter um negativo igual a 0, que é uma coisa que não nos interessa, mas aí se eu tiver o V2 igual a 0, né? Não gostaria de ter o E2 igual a 0 nunca. Isso. Então, talvez essa solução, talvez o problema dela, vamos dizer, talvez ela seja muito restritiva. Talvez fosse interessante a gente colocar o campo elétrico com as duas componentes no plano X, por exemplo, a componente X com a componente Y e com a componente Z. Eu acho que é mais legal a gente fazer isso. Vamos colocar o campo elétrico, as 3 componentes, para poder a equação ficar menos restritiva. Então, isso está indicando que talvez essa proposta não seja uma boa solução. O que a gente quer, sem dúvida, é ter essa componente aqui. Isso a gente não quer abrir mão. Então, vamos fazer o seguinte, devido a essa possível restrição, vamos colocar esse campo, então, assim, ó, é 1x, é 2y. Então, vamos colocar o campo elétrico polarizado, né, numa direção que tem as 3 direções. Vamos colocar assim. Nós não queremos perder a componente A3. A gente quer que absolutamente eles tenham uma componente transversa. Então, vamos pegar o campo elétrico aqui mais geral. Vamos botar aqui RK3. Vamos modificar a nossa solução para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de restrição. Então, vamos fazer isso aqui. Então, vou voltar aqui. Então, isso aqui, direção, vou colocar na direção, é 1x
x. Então, retornando ao início da proposta. É 2y mais é 3y. Então, o componente longitudinal então, é 3y, modificando tudo. Então, nós estamos dizendo que vamos colocar isso, que isso abre, deixa a solução mais geral, a gente vai poder mexer melhor. Vamos jogar isso tudo aqui. Então, vai colocar isso tudo. A gente agora vai ter 3 equações, né? Então, vamos lá. Então, vamos ter lá o seguinte. Então, deixa eu começar por aqui. Então, ômega 2 menos K2 ao quadrado menos K2. E aí, vamos ter 1x mais 2y mais 3y. Retornando, né? Fazendo tudo, 3y. Tá certo. De qualquer maneira, a gente já sabe que aquela relação de dispersão ali, ela está sendo verificada. A gente sabe que, mas a gente quer só ver agora a solução do campo elétrico. A gente quer saber se esse campo, essa onda, como essa onda linearmente polarizada, mas a relação de dispersão é genérica. Ela foi feita independentemente de quem é o campo elétrico. Nós pegamos essa equação geral para qualquer campo elétrico que satisfaça ela, essa relação de dispersão é verdadeira. Nós agora estamos simplesmente... No outro caso, nós tivemos uma solução mais simples. Quando nós colocamos a onda polarizada, essa equação aqui ficou mais simples. Mas é claro, qualquer raiz daquela equação é a solução dessa. Se nós pegarmos a solução do problema anterior, daquele ômega em função de K3, e substituirmos aqui, claro que isso aqui vai ser verificado, porque aquela relação de dispersão é filha dessa. Ela só se simplificou porque nós trabalhamos com uma onda circularmente polarizada, então o nosso problema caiu num problema 2 por 2, e aí a gente teve uma relação de dispersão do segundo grau. Aqui nós estamos tendo uma equação de dispersão. Uma tarefa que pode ser feita aqui seria, pegando o caso que nós estudamos da onda circularmente polarizada, pegando aquela nossa solução do ômega tio ao quadrado, colocar aqui e ver que essa equação é satisfeita. E claro, essa equação aqui, vamos dizer, é a relação de dispersão mãe. Ela vale para qualquer campo elétrico. Tá? Nós agora estamos tentando verificar, agora olhar a solução do campo elétrico. Mas a relação de dispersão já está dada. Então, no outro caso, aquela relação de dispersão, que era do segundo grau, que nos permitiu ter um ômega tio que nós fixamos, era só colocar aquela solução aqui. Claro, colocando, obviamente, que o K vai K3E e ela vai fechar isso aqui, certo? Beleza. Então, vamos lá, então, agora fazer o quê? Vamos olhar, então, essa relação aqui. Vamos fazer um intervalo. Vamos pegar agora por esse caso geral. Vou dar um intervalo já, tá? Então, ficou ômega 2 menos K2 é x mais D. Agora, aqui esse K é Z. Então, esse K aqui, ele vai ter K3, então vamos ter esse termo aqui, vai ficar mais K3. De qualquer maneira, ele está na direção Z. Então, ele vai ignorar a componente x e a componente y. Vai ficar K3 é 3. K3 é 3 e aqui vai ficar um K3 Z chapéu. Então vai ficar K3 ao quadrado e aqui vai ficar Z. Bom? Beleza. Isso. Esse termo aqui, ó, menos I, aqui, o negativo, que é o termo linear. Kappa, que é K3Z. Vetorial é vetorial. Então, na verdade, você vai pegar o vetorial é 1x, mais é 2, não precisa nem colocar o 3. E aí, o nosso último termo. Negativo. Então, aqui vamos ter V1x mais V2y mais V3y. E vetorial é 1x e é 2 só. Não, oi? Não, mas aí tem que ter os três, né? Porque vai multiplicar todo mundo. É. Certo? Isso mesmo? Até eu esqueci de falar. Eu V,
vetorial. Então, esse termo aqui vai ficar mais simplesinho um pouquinho. A gente vai produzir aqui um I aqui, ômega tio, capa 3, é 1. Aí, Z vetor X dá Y. Depois nós vamos produzir mais I, ômega tio, capa 3, é 2. Z vezes Y dá menos X. Pode ficar certo sim, né? E esse cara aqui, x dá 0, então xy dá Z, vai ficar V1 é 2Z. V1 é 2, V1 é 2Z. Vai ficar V1 é 3. XZ dá menos Y, menos V1 é 3Y. Agora, V2, YX dá menos Z, então menos V2 é 1Z. YY dá 0 e YZ dá X, então mais V2 é 3X. V2 é 3X, Y, já fiz X dá 0, X com Y dá Z, X com Z dá menos Y, Y com X dá menos Z, Y com Y dá 0, Y com Z dá X. Agora V3, ZX dá Y, mais V3 é 1, ZX dá Y. Z com Y dá menos X, menos V3 é 2. Depois Z com Z dá 0. Então, vamos agora às equações, né? Então, essa equação aqui, bom, na direção X, então nós vamos com ômega 2, aqui ao quadrado, menos capa 2, é 1. Direção X. Então, X está aqui. Agora, na direção X, tem esse menos aqui, porque esse menos vai ficar menos I vezes menos I, dá menos 1, vai ficar menos Qi ômega tio, K3 é 2. Menos Qi ômega tio, K3 é 2. Esse termo aqui. Ou não, já tinha esse I, já estava aqui, perdão, já tinha levado em conta esse I aqui. Já. É só o sinal. É só o sinal. Mais I. Exato, tá certo. A gente tinha levado em conta esse I aqui, né? Então é menos, vai ficar mais I que ômega tio, capa 3 é 2. Eu na direção X. Z, Y, Z. X. Então, mais I, ômega tio. Então, V2 é 3, né? V3 é 2. Nossa, foi isso aqui, né? A direção X. Foi. Vamos pegar agora na direção Y. Aí eu dou o intervalo, depois a gente discute. Vai ficar ômega 2 menos capa 2 é 2. Agora vai ficar menos I, que ômega tio, capa 3 é 1. Menos I, ômega tio, capa 3 é 1. São 1. E aí na direção Y aqui vai ficar mais I, ômega tio, V3 é 1. Depois, esse cara aqui vai se juntar com esse, vai ter agora o outro
mais K3 ao quadrado é 2. Então, lembrando que todo mundo é capa 3. Todo lugar aqui K3 ao quadrado, K2 ao K3 ao quadrado, e aí aqui é um K3 ao quadrado, Aqui, K3 ao quadrado, Vai cortar esse cara. K só negativo ao quadrado é 3. K negativo ao quadrado é 3. Que é esse aqui. Então esse aqui já entrou, cancelou com aqui. Aqui não tem, e aí temos esses dois. Mas se o negativo V1 menos V2 menos V2 é negativo. O negativo V1 é 2 menos V2 é 1. Né? Então, nessa equação, o O negativo se cancela. Tem um O negativo aqui, tem um O negativo. Tem uma solução, tá? Para que isso aqui seja zero, uma solução é O negativo igual a zero. Então, tá. Mas aí a gente sabe que a frequência zero não faz sentido para nós. Está pegando uma frequência não trivial. Então, a gente tem o seguinte: nós temos E1, E2, E3. Para essa solução ser não trivial, esse sistema, trabalhar isso aqui, tem que ter determinante zero. Vamos colocar isso aqui sob a forma de uma matriz 3x3. Trabalhar isso aqui. Então vamos lá. Então a gente vai ter uma matriz, aqui 3x3, certo? Vamos ver aqui uma coisinha só interessante, que é o seguinte: de qualquer maneira, vamos pensar assim, de qualquer maneira, essa relação de dispersão aqui é genérica. Então é claro que essa equação aqui, essas equações aqui, vão estar enquadradas nessa relação de dispersão. Então nós temos agora 3 equações e 3 incógnitas. Só que esse sistema nós queremos que ele tenha soluções não triviais. Eu não sei se é 1 é 0, se é 2, quem que é 0. Mas a gente está deixando o campo genérico. Para esse campo genérico se propagar, para esse campo ter solução não trivial, é preciso que aquele sistema tenha determinante zero. Mas só que esse sistema ter determinante zero, é a mesma coisa que esse aqui. Então a gente pode pensar o seguinte: para essa solução linearmente polarizada, vamos estudar essa relação de dispersão aqui, claro, colocando, obviamente, que o V3 é o K3, o K é o K3. Então, esse sistema, quer dizer, se alguém quiser fazer o teste e verificar, é só verificar. A gente pega esse sistema de equações aqui, monta como sisteminha 1, E2, E3, então nós vamos ter uma matriz assim, uma matriz que vai depender de K3, vai depender de ômega, K3. Ela vai depender de I e de V. Essa matriz aqui vai estar atuando em E1, E2, E3. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, para que esse sistema tenha solução não trivial, esse determinante tem que ser zero. Claro, esse problema já foi feito da forma geral. Então, esse determinante vai dar exatamente isso aqui. Então, a gente precisa nem tirar a relação de dispersão. Ela já está aqui. Então, essa solução de onda plana, que diferentemente da polarização circular, que nos deu uma equação em ômega 2, essa está nos dando uma equação em ômega 4. Então, vamos pegar essa relação de dispersão e vamos já particularizar e a gente dá uma paradinha aqui. Então, esse termo aqui vai ficar ômega a quarta, aí vamos ter aqui menos 2, K2, mais D ao quadrado. É K3, K3. Estou esquecendo de número. 2, K3 ao quadrado, mais D ao quadrado. Perfeito. Vezes ômega 2. Esse termo aqui vai ficar 2π V3, K3, ômega tio. Mais 2π V3, K3, ômega tio. Esse termo aqui vai ficar K3 a quarta, termo independente. K3 a quarta,
esse termo aqui vai ficar, isso aqui vai ficar capa 3 ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar menos, então vai ficar menos, então vai ficar aqui 2, menos V1 ao quadrado, menos V2 ao quadrado, menos V3 ao quadrado, capa 3 ao quadrado. Certo? Esse termo vai ficar, conta logo aqui, menos Q ao quadrado, mais V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. Esse termo aqui, ó. Tudo isso vezes capa 3 ao quadrado. E esse termo aqui está dando para nós menos V3 ao quadrado, capa 3 ao quadrado. Então esse termo aqui cancela com esse aqui. Tá certo? Então vamos ter aqui esse termo que vai ser capa 1 a quarta, capa 3 a quarta. Vamos colocar aqui menos, vamos colocar mais V1 ao quadrado, V2 ao quadrado, V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, menos Q ao quadrado. Isso que sobrou aqui para nós. Vezes capa 3 ao quadrado. Igual a zero. Certo? Você vai tirar a quarta dali? Vou tirar a quarta. Obrigado. Aí justifica o quadrado. Agora, obrigado. Tá? Então ficou certinho agora? Vocês estão prestando atenção aí? Ficou capa 3 a quarta. E aí aquele termo que ficou, ele cancelou, então ficou V1 ao quadrado, V2 ao quadrado, menos Q ao quadrado, vezes capa 3 ao quadrado. Tá certo. Beleza. Então essa é uma equação muito chatinha, que é uma equação do quarto grau, no termo linear. Mas a gente pode olhar o seguinte. Claro, uma equação do quarto grau está aqui, essa solução que a gente pode construir. Vamos ver o que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha. Uma equação do quarto grau tem 4 raízes, obviamente. Então, claro, ela pode ter raízes complexas. Essas raízes complexas, já que os coeficientes são reais, ela teria que ter raízes complexas. Se existem raízes complexas, elas são um complexo conjugado uma da outra. Então, uma equação do quarto grau uma equação com qualquer polinômio real, real, né, com coeficientes reais, se tiver raízes imaginárias, essas raízes têm que ser o complexo conjugado uma da outra. Então a gente pode. A questão é, que tipo de. Então a gente viu o seguinte, eu posso ter uma onda desse tipo? Posso. Então está claro para nós que a gente pode ter uma onda, vamos dizer assim, uma onda transversal, uma onda longitudinal. Seria interessante se a gente pudesse realmente calcular isso aqui. A gente vai saber se a gente tem essa relação, vamos dizer que a gente, essa onda faz sentido, porque seria interessante justamente a gente ver qual é a frequência nesse caso, ver a relação entre energia e momento, para a gente poder ver que, devido a essa longitudinalidade, a gente pode ter uma solução com frequência não nula quando o vetor de onda é nulo, ou seja, com energia diferente de zero para momento igual a zero. Vamos tentar ver, vamos procurar uma solução particular. Vou apagar isso aqui, a gente tem um espectro amplo de soluções aqui, porque a gente tem uma equação do quarto grau, a gente pode tentar fazer algumas hipóteses simplificadoras só para a gente ver que tipo de solução, deixa eu apagar aqui, a gente poderia ter. Por exemplo, suponhamos o seguinte, vamos pensar só o seguinte, isso aqui, esse vetor externo aqui, isso aqui é um parâmetro constante, que 1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos Q ao quadrado, é um parâmetro fixo, quer dizer, são coisas, vamos dizer, um fundo fixado. Então, e essa onda eu estou atribuindo a ela um certo momento, então eu poderia pensar se esse termo aqui, ele depende desse produto aqui. Então, vamos pensar, por exemplo, se acontecer disso aqui ser zero, quando é que isso aqui pode ser zero? Isso aqui pode ser zero se, por exemplo, eu fixar, eu disser, eu vou estudar uma onda que tenha capa 3 ao quadrado igual a Q ao quadrado menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Só para a gente ter uma hipótese simplificadora. É claro que eu posso ter soluções muito diferentes, mas suponhamos que eu esteja produzindo uma onda
cujo comprimento de onda dela, né, quer dizer, isso aqui é 2π sobre lambda ao quadrado. Então eu estou dizendo que o meu comprimento de onda, vou querer ver como é que uma onda com esse comprimento de onda se propaga. Então, fixe essa onda. Só para a gente ver que característica essa onda teria, essa onda linearmente polarizada. Então, digamos que eu vá escolher, eu tenho essa liberdade, obviamente, eu estou estudando qualquer solução, qualquer capa 3, então vamos pegar exatamente um capa 3 que me simplifique a vida, que me dê esse termo aqui, zero. Só para poder simplificar a nossa equação, a nossa vida. A gente cai numa equação do 4º grau, a gente cai numa equação do 3º grau. Vamos pensar aqui, então, assim. Estou pegando uma solução particular, vamos pegar uma solução tal que capa 3 ao quadrado, então eu estou escolhendo. Então, vamos dizer, solução especial. Capa 3 ao quadrado igual aqui ao quadrado menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Claro, supondo que essa grandeza aqui é positiva. Isso aqui é sempre possível. Por exemplo, né, se a gente está sabendo que esse objeto aqui, V, forma um vetor no espaço de Minkowski. E aí, por exemplo, se esse vetor for um vetor, por exemplo, tipo espaço ou tipo luz, alguma coisa desse tipo, né? Se esse vetor aqui for tipo espaço, a gente tem que Q2 menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado menos V3 ao quadrado é positivo, é menor do que zero. Isso é um vetor tipo espaço. Então isso mostra aqui que o Q2 ao quadrado menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado é menor, vamos dizer, do que V3 ao quadrado, digamos assim. Então, para eu ter isso aqui, então, Q2 ao quadrado menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, então, se esse objeto aqui é tipo espaço, né? Quer dizer, essa grandeza aqui é menor do que esse quadrado aqui positivo, né? Então eu poderia ter essa grandeza aqui positiva, porque eu preciso que capa 3 ao quadrado seja positivo. Então, para poder a solução dessa equação aqui, para que isso aqui seja zero, eu precisaria que capa 3 satisfizesse essa condição. Como, por exemplo, se eu pegar, se esse vetor aqui for um vetor tipo tempo, digamos assim, se esse vetor for tipo tempo, então Q2 menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado menos V3 ao quadrado maior do que zero. Isso caracterizaria esse fundo externo como sendo um vetor tipo tempo. Se esse vetor é tipo tempo, isso aqui é maior do que zero. Se isso aqui é maior do que zero, isso aqui é maior do que V3 ao quadrado. Então essa grandeza aqui é garantidamente positiva. Então faz sentido, essa igualdade aqui é possível. Porque o problema é se isso aqui fosse negativo, como é que eu teria um quadrado igual a um número negativo? Então, se esse vetor é tipo tempo, se esse vetor fosse tipo luz, o que é um vetor tipo luz? Um vetor tipo luz satisfaz a essa condição. Então, vetor tipo luz, vetor nulo no espaço do Minkowski. Então, Q2 menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado é igual a V3 ao quadrado, que também é uma coisa positiva. Então, vamos pegar esse exemplo. Vamos dizer que o meu fundo, só para a gente pegar uma solução especial, vamos supor, então, né, suposição de partida, né? Estou tentando ver o que a gente pode tirar desse modelo. Uma suposição que a gente faz desse modelo, que é plausível, é o fundo que V constitui um vetor tipo luz. Então, Q2 menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado menos V3 ao quadrado igual a zero. Então, Q2 menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado é igual a V3 ao quadrado. Então, eu vou trabalhar com essa hipótese. Quem quiser fazer, pode fazer tipo tempo, tipo espaço, não importa. Vamos fazer tipo luz, por quê? Porque eu quero simplificar a vida, a gente quer ver uma solução. A gente quer ter na mão uma relação de dispersão só para fazer alguma consideração. Então, nós vamos supor, suposição. Na teoria, no estudo, né, formal das teorias de eletromagnetismo com violação da simetria de Lorentz, existem essas três possibilidades. De fato, o fundo pode ser tipo tempo, pode ser tipo espaço, pode ser tipo luz.
Então nós estamos considerando a seguinte suposição: o vetor de fundo é tipo luz, só para facilitar os cálculos, só por isso. Para a gente poder trabalhar em cima de uma solução plausível. Então vamos trabalhar dentro dessa hipótese, portanto, que 2 menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado é um V3 ao quadrado. É o V3 ao quadrado. Então, por acaso, para que isso aqui seja certo, então, se eu pegar uma onda cujo comprimento de onda satisfaça essa relação, então se eu tiver K3 igual a 2π sobre lambda é igual a módulo de V3, portanto. Então, V3 pode ser positivo ou negativo, nada me garante, pode ser positivo ou negativo. Então, para evitar que o comprimento de onda é sempre positivo, vamos tirar o quadrado dessa equação. K3 eu quero que seja positivo, esse módulo de V3. Se o V3 for positivo, não precisa nem colocar o módulo, não. V3 seja positivo. Então, isso significa que eu estou estudando uma onda cujo comprimento de onda é 2π sobre V3. Então, eu estou dizendo, eu quero propagar, então eu tenho um fundo que é um vetor tipo luz, portanto, Q2 menos V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado igual a zero. E aí, eu quero propagar uma onda longitudinal, um componente longitudinal na direção Z. E essa onda vai ter esse comprimento de onda. Se essa onda tiver esse comprimento de onda, isso aqui é zero. Então, a nossa equação já simplifica um pouco, porque ela fica uma equação com um ômega tilde fatorado. Ômega tilde igual a zero, tá? Não quer dizer nada, frequência nula. Então, eu ganho uma relação de dispersão, já é mais simples, é ômega tilde terceira menos 2 K3 ao quadrado mais módulo de V ao quadrado. Ômega tilde. E aí aqui, isso mais 2 V3 K3 igual a zero. Agora sim, mantendo V3, mas agora eu não quero que isso aqui seja zero. Eu quero uma equação agora do terceiro grau com essas características aqui. Quem são as raízes? Quer dizer, essa equação aqui é uma relação de dispersão, ela vai poder ser escrita assim: ômega tilde menos ômega tilde, vamos dizer, a primeira raiz, vamos dizer, menos uma raiz alfa, ômega tilde menos beta, ômega tilde menos gama igual a zero. Equação do terceiro grau, polinômio do terceiro grau pode ser escrito dessa forma. Claro que a falta do termo quadrático é um bom sinal, significa que a soma das raízes é nula, né? É nula. Essa equação aqui, eu posso escrever desse modo. Isso aqui é ômega tilde terceira menos alfa mais beta mais gama ômega tilde ao quadrado. Depois a gente vai ter mais, né? Vamos ter esse vezes esse. Então, tem um ômega tilde, que esse vezes esse. Isso, então temos ômega tilde é ômega tilde. Então, vou ter alfa beta, então vou ter aqui mais alfa beta, mais beta gama, mais gama alfa, ômega tilde. É o termo linear. E depois o termo independente, que é menos alfa beta gama. Então eu sei que eu tenho uma equação do terceiro grau, não negativo, que eu não sei resolver, porque a gente sabe que tem um método ali, tem aquele famoso método de Viofantini, né? Que resolve essa equação do terceiro grau. Mas a gente não vai precisar nem resolver, a gente pode tirar informações sobre as raízes olhando essa decomposição. Se isso aqui é uma equação do terceiro grau, ela pode ser escrita assim em função das suas três raízes. A soma das três raízes é zero, graças a Deus, porque não tem termo no ômega 2. Então, essa equação simplificou para isso, não tem. Então, alfa mais beta mais gama, a soma das três raízes é zero. Alfa mais beta mais gama é igual a zero. Né? Eu quero tirar os zeros dessa equação. Claro que os zeros dessa equação vão ser escritos em função de K3 e V3. São as relações de dispersão. São os valores possíveis de ômega. Então, eu sei que a soma deles é alfa mais beta mais gama é igual a zero. Sei que o produto alfa, beta, gama, então a soma das raízes é zero, tá certo? E o produto alfa, beta, gama, devido a esse sinal menos aqui, 2π V3 K3 é menos alfa, beta, gama. Então, o produto das três raízes é menos 2
aqui, V3, capa 3. Já é uma informação. Então, a gente sabe que tem 3 raízes zero. Sabe que agora nenhuma raiz pode ser zero, porque o termo homogêneo existe. Vamos fazer uma outra hipótese simplificadora. Vamos supor que essa equação é bastante genérica. Será que essa equação, por exemplo, admite 2 raízes iguais numa raiz diferente? Se 2 raízes forem iguais, eu já ganho aqui uma relação, digamos que alfa seja igual a beta, por exemplo. Então isso aqui fica 2 alfa mais gama igual a 0. Então se alfa é igual a beta, né? Aqui eu tenho, se alfa é igual a beta, eu teria aqui alfa 2 vezes gama. Mas eu sei que gama seria 2 alfa. Então eu teria uma equação, em princípio, a gente está vendo qual é o espectro de solução. A gente precisa ter pelo menos uma solução na mão. Eu quero ver pelo menos como é que fica a relação de dispersão, para a gente garantir que a longitudinalidade da onda está associada a um fóton massivo. Isso que a gente está querendo ver. Então, vamos fazer essa suposição. Bom, a gente precisa resolver essa equação, mas eu não quero resolver essa equação no 3º grau, porque infelizmente ela tem esse termo independente aqui, tem esse termo de ponto. Mas eu posso, sei que ela tem um espectro grande de soluções, existe um estudo muito detalhado, dado uma equação do 3º grau, x3 mais alfa x2 mais beta x mais gama, tem um estudo geral que diz se pode ter uma solução complexa com a sua complexo conjugado, qual é a relação entre os coeficientes para que essa raiz, essa equação, por exemplo, tenha 3 raízes positivas ou 3 raízes negativas, 2 positivas e uma negativa, 2 raízes complexas e uma real, né, uma complexo conjugado da outra. Então, a gente sabe que existe um estudo completo dessa equação para determinar o caráter das raízes em função de alfa, beta e gama. Não determinar necessariamente as raízes, mas determinar o caráter das raízes. Mas aqui a gente está querendo ver se a gente chega a alguma raiz. Então eu sei que eu tenho uma equação do 3º grau, sei que as 3 raízes satisfazem essa condição, então fica claro aqui para mim também que, por exemplo, a soma dos produtos, né, é isso aqui, é o coeficiente de ômega negativo. Então, alfa beta mais beta gama mais gama alfa é menos 2 capa 3 ao quadrado mais V2. Mas a gente pode fazer, vamos ver se a gente consegue fazer uma hipótese aí, né, mais simplificadora, né, e a gente, quer dizer, tem essa possibilidade. Seria absurdo se você tentasse consertar as dimensões no alfa, beta, gama ali, e o alfa, beta e gama fazem parte desse produto? Como assim? Ah, aqui, né? Isso, porque são produtos de 3 coisas aí também. Dizer que alfa está ligado ao Ki, beta está ligado ao V3, gama está ligado ao Explicando isso embaixo por cima. por exemplo, a gente pode buscar isso aí também, poderia ver. Mas eu estou pensando em uma coisa mais light até, sabe, o Guilherme? Estaria pensando, quer dizer, a gente tem essas 3 raízes satisfazendo essas condições aqui, né? Quer dizer, oi? A gente sabe o seguinte, que alfa, vamos botar aqui, alfa beta, mais beta gama, mais gama alfa, tem que ser igual a menos 2, capa 2, não é isso? Capa 3 quadrado mais T2. mais T2. A gente tem que satisfazer isso. A pergunta é que, mas a gente sabe que a soma das 3 raízes é 0. Então isso já facilita a vida da gente. Se você eliminar o alfa beta dessa última. Isso. Tem gama igual a menos alfa menos beta. Isso aqui já é verdadeiro sempre. Soma das 3. Então eu posso jogar esse gama, por exemplo, aqui em termos de alfa e beta. A pergunta é, vamos ver o seguinte, será que é possível, por exemplo, se alfa for igual a beta? Se alfa for igual a beta, esse gama aqui é menos 2 alfa. Então, se alfa é igual a beta, isso aqui é alfa 2. Se alfa é igual a beta, isso aqui é alfa, gama é menos 2 alfa. Então, eu estou pegando só primeiro isso aqui. Isso aqui é a primeira informação mais óbvia que eu tenho. Que é a soma das raízes é 0. Então, se gama é igual a menos alfa menos beta, opa. Substituir a última, a primeira talvez seja mais fácil. Começar o quê? Essa última? Você tira o alfabeto da última Sei. e joga lá no alfabeto da primeira. Aqui. Não, lá naquela tua equação. Sei, sobre gama. E daí você usa essa outra equação do gama. Mas aí eu acho que você ganha uma equação do 3º grau, não ganha? Se você Pode tirar. ser que não vai simplificar.
Porque eu acho que talvez, o que eu acho que a gente tem que evitar é cair numa equação do terceiro grau. Se você pegar o gama e substituir no gama do beta gama e no Eu gama... estou pensando, pega esse gama aqui. E joga aqui e substitui aqui. Mas aí se a gente fizer isso aí, a gente vai ter um sistema de equações em alfa e beta, mas do segundo grau, que também não é tão óbvio. Eu estou tentando pegar uma solução assim, mais simples ainda. Estou tentando ver, será que tem a chance, será que essa equação acomoda a possibilidade de nós termos, por exemplo, duas raízes iguais? Então, digamos que alfa seja igual a beta. Então, gama seria menos 2 alfa. Eu só quero ver se isso aqui vai ser possível, só para ver se essas três equações fecham. Se alfa for igual a beta, gama menos 2 alfa. Então, isso aqui está me dando beta igual a alfa. Então, alfa 2. Beta igual a alfa. Então, isso aqui vai ficar mais alfa vezes gama. Mas gama seria menos 2 alfa. Então, isso aqui daria menos 2 alfa 2. E se gama é igual a alfa, então gama é menos 2 alfa. Aqui daria de novo menos 2 alfa 2. Então, a gente teria isso aqui igual a menos 2 K3 ao quadrado mais V2. Nessa possibilidade, então a gente teria menos 3 alfa 2, menos 3 alfa 2 igual a menos isso, ou seja, 3 alfa 2, então alfa 2 seria 1/3 de 2K3 ao quadrado mais V2. Tudo bem, aí eu poderia determinar alfa, tudo bem, mas aí a gente tem que ver se essa equação aqui é compatível. Se eu fizer alfa igual a beta, então isso aqui é alfa 2. Gama é menos 2 alfa. Então isso aqui daria menos 2 alfa, né? Daria menos 2 alfa 3. Isso aqui é igual a beta, igual a alfa. Isso aqui dá alfa 2. Isso aqui é menos 2 alfa. Então daria menos 2 alfa 3 igual a menos 2 que B3 K3. Que eu acho que aí não fica legal. Porque se alfa 2 é isso, alfa 3 não pode ser isso. Então eu não posso ter. Se eu pegar alfa igual a beta, né? Eu acho que aí fica meio ruim. Não é uma boa escolha. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como vocês estão falando, se a gente pegar essa equação aqui e substituir aqui, tudo bem, a gente vai ter uma equação em alfa, beta, e aí, claro, a gente vai ter uma equação do sistema de equações não lineares, um sistema em alfa 2, beta 2, que é possível a gente fazer. Se o beta, porque aí esse dano aqui é alfa, beta, se vai ficar alguma coisa com alfa 2, beta, a gente vai ter um sistema mais fechadinho, né? Vamos ver aqui se a gente pode fechar alguma coisa mais fácil ainda, né? Deixa eu ver assim. Digamos o seguinte, vamos fazer a seguinte coisa. Perdão, só pode ser que facilite a vida. Deixa eu ver aqui. Se a gente tivesse o seguinte, essa equação é a equação do terceiro grau, tem que ter 3 raízes. Suponhamos o seguinte, que ela vai ter uma raiz real, vamos dizer que alfa seja uma raiz real, mas que beta e gama sejam raízes complexas. Então, claro, se alfa é uma raiz real, vamos dizer alfa, eu vou dizer que seja uma real. Uma hipótese. Por que isso aqui pode talvez simplificar? Digamos que beta seja uma raiz complexa. Vamos ver o que significa uma frequência complexa. Vamos já ver qual é o significado disso daqui a pouco. Então, isso aqui vai ser um B mais IC. Vamos colocar assim. Então, é claro que a raiz gama não pode ser outra coisa a não ser B menos IC. Tem que ter uma raiz, tem que ser complexa, conjugada da outra. Por que isso facilita um pouco a vida? Porque quando eu somar as 3 raízes, esses dois termos se cancelam. Então, alfa mais beta mais gama fica A mais 2B. Então, essa relação aqui, eu estou fazendo essa suposição. Vamos ver nesse espectro de soluções se eu posso encontrar uma solução com uma raiz real e 2 raízes imaginárias, complexas, né? Então, fazendo essa hipótese, claro que as raízes têm que ser complexas conjugadas uma da outra, então, alfa mais beta mais gama tem que ser 0. Então, A mais 2B vai ser 0. Vamos colocar aqui. Agora, quando eu fizer esse produto das 3 raízes, eu vou ter alfa, beta vezes gama, alfa é A. Beta vezes gama é B2 mais C2. Então, nós vamos ter A que multiplica B2 mais C2 é igual a menos 2 que B3
Exatamente, por exemplo. E aí agora temos aquela outra relação que é a soma dos produtos, né? Vou botar aqui, que é essa relação aqui. Alfa, beta, mais beta, alfa, beta. Então, alfa, beta é A vezes beta, P mais IC. Mais beta, gama. Beta